Agradecemos ao Pai, a Jesus que veio nos apresentar a lei de amor que rege o universo criado pelo nosso Pai. Que possamos nesse momento nos sentir agradecidos por essa luz que nos acompanha, que nos inspira, sempre que conseguirmos, é lógico, estar em sintonia com ela, com essa luz. E uma dessas condições para que haja essa sintonia entre nós e Deus é o perdão. Vamos dar início a esse tema com aquele diálogo tão conhecido entre Jesus e Pedro, quando este pergunta ao Mestre: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esse episódio, tão conhecido literalmente por nós, se encontra em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Esse tema muito nos incomoda porque vai nos remeter a alguma ofensa que recebemos de alguém, algum ato de ingratidão ou até mesmo alguma violência que tenham praticado contra nós. Mas então começamos a refletir. Em algum momento da vida já fomos perdoados. Já tivemos que pedir perdão a alguém, seja por um ato pensado ou até sem intenção. Da mesma forma, todos nós, em algum momento da vida, já concedemos esse perdão. Seja conhecendo melhor as causas do deslize, seja porque a importância daquela ação já não representa mais nada para nós. Mas temos que reconhecer que o ato de perdoar é uma terapêutica. Ele nos torna mais leves e consegue, na maior parte das vezes, trazer uma calmaria aos nossos corações. Mas qual será o tempo desse perdão? Porque para ele existe um tempo. Seria quase impossível a pessoa perdoar imediatamente uma ofensa moral ou mesmo uma agressão física de imediato. É necessário sempre um tempo para que a pessoa reflita, que ela raciocine e para que ela consiga não escolher o caminho da vingança. Agora, como se manifesta o perdão de Deus? Será que Deus perdoa? Será que Deus castiga? Não, porque Deus ele não se sente ofendido com os nossos erros. Ele nos vê como crianças em aprendizado e conhece melhor que ninguém a trajetória, todos os caminhos que foram trilhados por nós. Mas ele também não nos isenta do pagamento das nossas faltas e nos dá oportunidades de reabilitação, e isso através das diversas encarnações. Então, nós podemos nos lembrar daquele espírito extremamente endividado e que nem vai conseguir permanecer aqui no nosso planeta, por exemplo, no planeta em que ele vive. Ele estará condenado a viver num inferno eterno? Será? É claro que não. Ele também é um filho de Deus. Poderá até estar ligado ao mundo mais primitivo, mas encarnará lá. A bênção da reencarnação, a oportunidade de reparar o mal praticado, continua sendo dada a ele. Percebem que a bondade de Deus suplanta qualquer forma de ofensa, qualquer descaminho, porque o Pai ele não se sente nunca ofendido. Ele, na sua bondade infinita, continua dando oportunidades de crescimento a todos nós, seus filhos. E isso, independentemente do teor das nossas faltas. Agora, voltando a nós, vamos lembrar aquela parábola do credor compassivo, que está no Evangelho.
credor que, ao receber do rei o perdão da sua dívida, ele vai mais adiante exigir de uma pessoa que lhe pague uma pequena dívida. E ela, não podendo lhe pagar, ele a leva para a prisão. Então, algumas pessoas que presenciaram aquela cena foram contar para o rei. E o rei, manda chamar novamente o credor e o coloca na prisão. Por essa parábola, nós vamos entender que o erro ainda faz parte de todos nós e que ainda dependemos do perdão para nos reabilitar. Mas muitas vezes somos perdoados pelas faltas que cometemos, intencionalmente ou não, mas não nos esforçamos em conseguir perdoar os erros alheios. Agora vamos refletir sobre o dogma de que Deus condena seus filhos a um inferno eterno. Tal espírito vai queimar eternamente no inferno. Tem lógica essa afirmativa? Porque ela mostra que Deus, além de se sentir ofendido, ele não perdoa esse filho. E muito pelo contrário, ele o condena ao sofrimento por toda a eternidade. Onde estaria aí a bondade desse pai? Então, ele não perdoa e nós, seus filhos, temos que perdoar? Então seremos superiores a Deus quando perdoamos? Percebem a incoerência? Foi por causa dessa falsa justiça, do olho por olho, dente por dente, que fomos construindo a imagem de um Deus temido por todos, e não de um Pai amoroso, como muitos ainda hoje falam: eu sou temente a Deus. E na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vai discorrer sobre essas nossas reflexões. Então a pergunta seria essa: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Essa é a pergunta. E Santo Agostinho vai responder: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. E é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele essa semelhante ideia? Os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, isso pode se conceber. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? E vês que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da injustiça uma obrigação para seus filhos se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, não fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdadeira sentença. A cada um segundo as suas obras.
E após essa belíssima comunicação de Santo Agostinho, que veio coroar as nossas reflexões de hoje, vamos nos lembrar também daqueles que não se perdoam. Então as pessoas trazem no inconsciente aquilo que no passado realizaram e que hoje em dia, com tantos ensinamentos, elas não se sentem com direito à felicidade. Lembramos aqui que o primeiro passo para a paz de consciência é o auto-perdão. Porque se o Pai nos acha merecedores de novas oportunidades, quem somos nós para não nos perdoarmos? Ele não nos quer de cabeça baixa ou com pensamentos de autoflagelação. Não. São experiências negativas, sim, mas que adquirimos e que fazem parte do nosso processo de construção, da nossa bagagem. Temos que pensar que somos espíritos inacabados, incompletos. Nossa luta para chegarmos até aqui foi difícil. Já erramos muito, mas o que temos que enxergar é que o conhecimento liberta. E quanto maior ele for esse conhecimento, mais rápido será o caminho para a nossa libertação, para atingirmos a nossa paz de consciência. Mas também, ao contrário do que falamos, existem aqueles que se acham bons e que não fazem mal nem para uma mosca. Quando eles são atingidos, aí sim se acham injustiçados e que Deus não está nem aí para eles. Então, esses irão seguir o pior caminho, que é o da vingança, da justiça com as próprias mãos. Então, nós vamos entender os descaminhos que levarão esses adversários a um processo de vingança e a se comprometerem cada vez mais com a justiça divina. E aí, temos inúmeros exemplos de perseguições espirituais, de obsessões que constam da literatura espírita, até que a exaustão de comprometimento desses adversários os leve muitas vezes a inúmeras reencarnações dolorosas, para que se cumpra neles a justiça divina, ou seja, a lei de amor, para que seja feito a paga do último sentir. Lembrando uma frase de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, que deve resumir tudo o que foi dito até agora. Quando o amor se ausenta, a dor se instala. Mas para perdoar, nós temos que ter um tempo que envolve a razão e a emoção. Porque algumas pessoas têm mais facilidade de perdoar e que são mais adiantadas nesse campo. Elas têm mais amadurecimento. Isso não quer dizer que sejam mais evoluídas, mas tiveram mais experiência. São mais adiantadas nesse campo de ter mais tolerância e compreender melhor os limites do outro. Agora, qual o caminho para se conseguir perdoar? O primeiro deles é a aceitação da ofensa. Temos que aceitar. Entender o que fomos no ontem e o que somos hoje. Portanto, o aceitar não é não reagir, mas é estar preparado para uma situação de tolerância e de perdão. Mas isso requer coragem. Esse será um passo decisivo na vida da pessoa. A pessoa que não perdoa acaba prejudicando o seu físico, porque carrega um peso que acaba por penalizar o funcionamento dos seus órgãos. Daí, o envolver a razão, como dissemos atrás. Então, nós vamos chegar nesse ponto de entender e de querer perdoar. Em resumo, nós precisamos começar a adotar uma conduta se não formos exigentes demais
com as pessoas. Não sejamos tão melindrados. Percebamos que as pessoas são diferentes, porque são espíritos que tiveram trajetórias diversas, foram criados em tempos diversos. Uns são mais novos, portanto não tiveram tantas oportunidades de aprender. Outros são mais velhos, tiveram mais oportunidades, mas também erraram mais. Apesar de terem mais experiência, também erraram mais. Portanto, vamos ser menos exigentes com o outro, convivermos com as diferenças, porque elas também estão em nós. Como se diz o capítulo 17 do Evangelho, o homem no mundo, o homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com o semelhante, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-lo. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. E para finalizar, que consigamos perceber todos os motivos da necessidade que temos de perdoar. E só o conhecimento do Espiritismo, só esse conhecimento nos leva a ter. Agradecidos estamos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sempre em pontos que nos ajudarão a caminhar de forma mais segura. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.